Ok, já está gravando. Então vamos lá. Então aqui, gente, a memória ROM, né? Possui o sistema, o BIOS, né? A BIOS, que é tipo um sistema um sistema da placa, né? Eu falei com vocês. Como se fosse um sistema da placa, onde nesse sistema da placa tem toda a configuração da placa-mãe, né? Dos componentes lá da placa-mãe. Tem praticamente como se fosse um relatório, um manual, né? E tem inclusive o setup, que é um programa na própria BIOS também, que nos permite fazer algum tipo de configuração. Algum tipo não, vários tipos, né? Igual eu falei antes desse link agora, desse novo link, que nós temos que ter cuidado até de mexer, porque são configurações avançadas, né? Do equipamento, né? E como exemplo, né, que nós podemos alterar a velocidade do processador, né, para ele processar, ele tem várias velocidades ajustáveis, né? Depende muito do fabricante, o que o fabricante permite. E aí a gente pode ajustar a velocidade para ele não trabalhar de uma forma tão forçada, para não esquentar muito, né, dependendo do que eu uso no computador, né? Entre outras configurações, eu posso por exemplo, eu não quero usar mais a rede on-board, eu vou lá e desabilito a rede on-board para me colocar uma placa de rede mesmo. Então, assim, tem diversas configurações ajustáveis, né, pelo setup, tá? Mas o principal que nós estamos falando aqui é a inicialização, né? Na hora que eu ligo o computador, a memória ROM, junto da BIOS, né, faz um teste inicial, é o chamado POST. É o teste de inicialização. Testa todos os componentes base do computador, todos que tem que estar funcionando, né? Ou seja, aquele componente que depende do funcionamento dele, do computador está funcionando, está ligado lá direitinho. Se tiver com alguma falha, algum erro de comunicação, o post vai acusar, né? Naquela tela preta vai mostrar uma mensagem indicando qual que é a falha, né? Qual que é o erro, certo? Então o post ele serve para isso, esse teste de inicialização. Passou, tá tudo ok, tudo funcionando, tudo belezinha. Aí o que acontece? A BIOS autoriza o carregamento do sistema operacional que está no HD, ok? Então o sistema operacional que está no HD, a BIOS solicita o carregamento dele para onde? Para memória RAM, né? Aí o sistema operacional vai ser carregado para a memória RAM, a gente vê lá o processo de carregamento até ele encerrar e ficar pronto para o uso, né? Aí a partir do momento que carregou, está pronto para o uso lá, já posso mexer, aí o sistema operacional já está na memória RAM. E nesse momento em diante eu posso utilizar, né? Eu posso, por exemplo, pegar o meu sistema operacional e ajustar configurações da sua interface, né? Cores de janelas, relógio, coisas ajustáveis no sistema operacional para a interface da tela, né? A imagem do sistema operacional. Também posso abrir outros programas, né? Outros softwares de escritório, né? Com planilhas, editores de texto. Posso abrir também aplicativos de músicas, né? Posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? Lembrando que os sistemas operacionais de hoje, eles são multitarefas, ou seja, permite que a gente trabalhe com várias ferramentas ao mesmo tempo, aonde qualquer ferramenta que eu vou abrindo, né, executando, vai saindo lá do HD, está armazenado lá e vai abrindo para mim na memória, né? Vai acumulando lá na memória, como se fosse uma mesa minha para colocando as ferramentas, né? E vai alocando lá na memória. Aí o que acontece? Na memória, igual nós estudamos, né? Nós temos, vou até relacionar os três aqui, porque a partir desse momento, com vários aplicativos abertos, vários softwares abertos, quem vai trabalhar aqui vai ser processador e memória RAM e a memória cache, né? Então, a memória cache, ela é um tipo de memória, ela já é antiga, não é algo novo não, tá? Só que é uma memória cara em relação à memória RAM,
e ocupa muito mais espaço que a memória RAM, se fosse, né, para usar a memória cache ao invés de memória RAM. Tá? Mas por que eu usaria a memória cache ao invés de memória RAM? Porque a memória cache ela é extremamente mais rápida do que a memória RAM. Tá? Aí o que acontece? No início, quando surgiu a memória cache, ela era utilizada uma quantidade de memória cache na placa-mãe e uma quantidade de memória cache dentro do processador. Tá? E a memória cache ela faz o quê? Ela faz uma interligação, né? Ela tá no meio do caminho entre memória RAM e o processador. Então ela agiliza o processo, certo? Todos os processos, como o computador é multitarefa, né? Tudo que o usuário vai solicitando por último, ao invés do processador vir aqui direto na memória RAM, o que levaria mais tempo, né? O que acontece? Tudo que está próximo a ser executado, tudo que está as próximas execuções, né? A memória RAM já está mandando para a memória cache. Então o processador ele vai e pega na própria memória cache. Tá? Então é isso. A memória RAM ela já vai enviando para a memória cache até antes mesmo de chegar o momento do processamento, vai tipo antecipando, antecedendo, e quando o processador precisa já está na memória cache. A memória cache é muito mais rápida nessa troca de informação, ok? Então hoje em dia o que acontece? Hoje em dia a memória cache ela não existe mais nas placas mãe. Tá? Hoje em dia ela está totalmente embutida dentro do próprio processador, o que facilita ainda mais também essa comunicação. Né? Então, praticamente, o que acontece? Praticamente o processador ele fica trocando informações diretamente, mas com a memória cache, o que agiliza mais o processo. E a memória RAM ela vai praticamente só alimentando a memória cache nos próximos processos que virão para ser executados, certo? E aí fica nessa troca aí, né? Conforme o usuário vai utilizando as ferramentas, né? Vai solicitando instruções, né? Vai dando instruções para o processador processar, vai havendo essa troca aí entre memória RAM, memória cache e processador. Aí existe um entrosamento, né? Um trabalho em equipe aí dos três, enquanto o usuário utiliza, né, gente, as ferramentas, beleza? E lembrando o quê? Lembrando que enquanto o usuário está utilizando isso aqui, que eles estão se comunicando, né, a todo momento não proíbe, né, de o usuário, por exemplo, querer salvar alguma coisa que está fazendo. E aí, conforme ele solicita esse salvamento, o que acontece? Aí manda lá da memória para a gravação. Né? Qualquer momento, mesmo ele trabalhando com as ferramentas e mesmo sem fechar as ferramentas, continua aquele processo lá entre memória e processador, continua essa atividade. A partir do momento que ele está solicitando salvamento, mesmo no meio da tarefa, vai jogando lá para gravar no disco. Né? Então essa tarefa fica constante. Ok? E no momento que, por exemplo, eu encerro uma ferramenta que está lá na memória, vai sair da memória. Se eu solicitar o gravamento, o salvamento, vai para o HD. Senão, ele simplesmente é eliminado da memória e não vai nem para o HD. Né? Não vai para lugar nenhum. Beleza? Então é isso, gente. O funcionamento base desses componentes mais importantes aí, né? A princípio é esse. Tá? Temos uma pergunta aqui. Vamos ver. A memória cache está relacionada aos registradores do processador? Sim, trabalha junto, né? Por isso que ele está até dentro do processador, né? Então, digamos que seria como a memória RAM, né? A memória RAM ela tem as suas entradas de registro também, né? Assim como o processador também tem. Né? Só que a memória cache, ela praticamente ela envia as solicitações da memória, né?
através, praticamente ela copia, né, aquilo que a memória RAM está solicitando, o usuário solicitou. Tá? Só que como é uma memória mais ágil, né, mais rápida, então ela agiliza o que demoraria mais tempo, né, em relação à memória RAM e processador. Tá? E nisso engloba, né, esses registros, né, de tarefa, de dado a ser processado, né? Tá incluído isso aí também. Tá? Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma dúvida nesses componentes aí? Tá tranquilo até aí? Ok. Então, desliguei o computador, né? Solicitei para o sistema operacional ser desligado. Aí o processador vai fazer a sua última execução, né? Memória cache vai estar vazia, memória RAM vazia também, né? E o HD com as suas ferramentas gravadas e a BIOS solicita o encerramento. Aí acabou, né? Qual o tamanho da memória cache? Hoje em dia a memória cache está em torno de 1 mega, 1 megabyte, mais ou menos. Ela não é grande não, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui então. Aí nós vamos falar um pouquinho, né, gente, sobre os outros eletrônicos que nós vamos estudar, né? Mas é coisa só para a gente dar uma relacionada, porque depois nós vamos falar sobre os periféricos, né? O que vem a ser os periféricos. Então nós temos o tablet e os smartphones, que, igual eu falei com vocês, eles seguiram a estrutura, a arquitetura do computador pessoal. Então, ou seja, eles usaram as ideias, né? Usaram as ideias de ambos do, do computador pessoal para desenvolver a sua estrutura, né? Ok? Só que aí existem as diferenças, né? Foi a partir do tablet, do smartphone, do Palm Top, que começaram a surgir as telas de touchscreen, né? Hoje, se passado também, tem notebook que tem tela de touchscreen, tem monitor de vídeo que tem a tela de touchscreen, né? Então foi algo que deu muito certo e que revolucionou a maneira de mexer com o computador, né? Muitas das vezes substituindo até o próprio mouse, né? Então, os tablets são considerados computadores de mão, né? Todo mundo sabe disso, e possuem tudo também, ó. Ele possui o processador, né? CPU, unidade central de processamento, possui a memória, possui o sistema operacional, correto? Só que aí o que muda, gente? Muda que o tablet, como o smartphone, olha lá, possui mesmo CPU, memória, sistema operacional. A diferença é o seguinte: o tablet e o smartphone eles são idênticos na sua arquitetura, tá? São idênticos. E, inclusive, eles utilizam praticamente os mesmos sistemas operacionais, os mesmos tipos de aplicativos, né? E isso todo mundo sabe também, acho que isso não deve ser segredo para ninguém, né? Todos devem mexer, que são exclusivos, né? O que diferencia entre sistema operacional e aplicativos, softwares, o que diferencia entre tablet, smartphone para computador pessoal. Isso aí diferencia, né? Devido à sua arquitetura modificada, a base é do computador pessoal, mas a sua arquitetura ela é modificada baseada muito em memórias, em chips integrados do tipo flash, né? O que no computador pessoal não se utiliza muito isso, né? A tendência é mudar isso, né? Mas por enquanto ainda não.
E isso faz com que a sua arquitetura, a sua maneira de gravar, a sua maneira de armazenar, de processar, modifica bastante, né? E foram feitos o quê? Foram feitos aplicativos e softwares e sistemas operacionais de acordo com a sua arquitetura, ok? Então, nós não conseguimos misturar, né? A verdade é essa. Nós não conseguimos fazer uma mistura. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A gente não consegue fazer uma mistura, por exemplo, entre Windows. Eu não consigo pegar um Windows e sair instalando no meu tablet ou no meu smartphone, né? A Microsoft teve um tempo atrás aí até que tinha, né, a sua opção de sistema operacional para dispositivo móvel, né? Dispositivo móvel são os dispositivos móveis, né? Considerados os smartphones e os tablets. Então, existiu uma época aí que eu era Windows Mobile, né, que falava. Mas, não, assim, o sistema operacional funcionava para aparelho específico deles, né, da Microsoft. Isso aí também que prejudicou bastante. Assim como a Apple, né, tem essa questão também, só que a Apple ela tem uma marca forte no mercado, né? Ela já tem uma força em relação a dispositivos móveis, né? E bem reconhecido. Então, por incrível que pareça, né, a Microsoft não conseguiu vingar, né, como a Apple ela tem essa força. Então, aí a Microsoft acabou desistindo desse ramo aí, da questão de sistemas operacionais para dispositivos móveis, né? Então, hoje nós temos o quê? Na força, né? Hoje nós temos na questão a Google, né? A Google é muito forte nessa questão desses dispositivos, né? Dispositivos móveis. Então nós temos aqui, ó, hoje, né, como força, deixa eu ver aqui, quem falou aqui, ó. Ah, é o Microsoft Lumia, né? Saudade. Quem que tinha o José Carlos? Tinha um desses? Você gostava, José Carlos? Ele era até bonito, não era feio não, né? O sistema operacional também não era bom. O negócio que a Google, né? A Google lançou, ela tem até uma marca de tablet, né? Nexus, Google Nexus. A Google lançou o Android, né? E o Android fez muito sucesso, né? Nessa questão de smartphone e tablet, né? Ela só não conseguiu derrubar a Apple, né? Deixa eu ver, tem mais gente falando aqui, ó. O problema era a falta de aplicativo, é por causa disso, né? Porque na verdade a Android, né? O Android chegou e dominou bastante o mercado. E o Android funcionava praticamente em qualquer dispositivo móvel, né? Isso aí veio arrasando praticamente. Então, eu conseguiria instalar o Android em qualquer smartphone. Não tinha uma marca específica de smartphone, né? Tirando o Lumia e o iPhone, né? Eu conseguia instalar em qualquer dispositivo. E a grande massa de aplicativos que foram, né, sendo lançados para Android. Então, isso aí foi de uma forma esmagou, né? Veio esmagando todo o restante. Inclusive, a Microsoft não teve força para se manter em cima disso, né? Já a Apple, né? A Apple ela é muito forte, ela tem um centro de desenvolvimento muito forte, né? Então, a Apple, ela é muito, como digamos, os engenheiros, né, de desenvolvimento, eles são muito inteligentes, né? Porque na época quando surgiu a ideia do computador pessoal, eles entraram de cabeça, de corpo e alma, em cima dos computadores pessoais, né? E tiveram sucesso, assim como a IBM teve, né? E no caso da Apple,
eles tiveram seu próprio computador e seu próprio sistema operacional, né? E mesmo a Apple não permitindo outro sistema operacional, outro aplicativo, ela sempre trabalhou de forma, né, só ela, né? Ela não se mistura, não tem nada da Apple que dá para, né, trocar. É uma arquitetura ímpar, né, exclusiva. E deu certo, muito certo, em questão de computadores pessoais, porque assim, a tecnologia deles é avançadíssima, né? E fez muito sucesso lá fora, né, nos Estados Unidos. E aí muita gente do Brasil, né, gosta muito de coisas americanas e fez muito sucesso no Brasil também, porque também é de grande qualidade, né, os equipamentos e os sistemas. E não foi diferente também, gente, em relação a tablet e smartphone, não foi diferente também, né? A Apple viu, percebeu, isso aí já partiu da Apple, tá? A Apple que partiu com essa tendência aí, viu a tendência de computador em mãos, a tendência de tornar celulares computadores, aí a Apple já saiu na frente, né? A Apple sempre saiu na frente nessa questão aí. Então, entraram de corpo e alma também, né? Aí lançaram o iPad e o iPhone, né? Destruíram também. Com certeza, foi uma grande força, né? Que é o iPhone, em questão de smartphones, né? A marca deles, e o iPad, né? A marca deles também em questão de tablet. E aí eles desenvolvem tudo de forma ímpar, tudo é deles, né? Eles não misturam com nada, mas é tudo de grande qualidade também. Tem aplicativos, né? Tem o sistema operacional que é o iOS, é tudo deles. E os aparelhos, né? Que são sensacionais, né? Então eles não. Então hoje praticamente nós temos dessa forma. Questão de tablet também temos os Galaxy, né? Que são da Samsung, excelentes também, né? E aqui, ó. Questão de smartphone, eu coloquei só dois aqui, mas tem vários, né? Hoje em dia nós temos aquele grupo chinês, né? Temos os da Motorola, né? Tem várias opções aí. Tem os da Asus, tem várias opções aí. Mas praticamente, né? Reforçando, tudo se concentra entre duas forças, né? O Android, que é da Google. A Google, ela praticamente ela impera em relação ao sistema operacional para dispositivos móveis, o Android. Então, a maioria dos aparelhos utiliza Android e a Apple, né? A Apple, o iPhone e o iOS, né? Comanda esse mercado também. Ok? Aí fica essa disputa grande aí, que para a gente até é bom, porque falando de forma tecnológica, o avanço é grande e cada vez mais rápido, né? Um tentando melhorar o do outro. Beleza? E para a gente encerrar aqui, acho que vai ter muita coisa ainda, mas não vai dar para encerrar não. Nós temos os periféricos, né? Periféricos é o que nós vamos chamar, né? Dispositivos periféricos, né? Ou simplesmente periférico, ok? É o que? Na verdade, é um dispositivo auxiliar, né? Que é usado para enviar ou receber informações do computador. O que nós aprendemos, né? Tudo no computador está em torno da placa-mãe, né? Então, tudo está em torno da placa-mãe e do processador. Então, qualquer um que seja o dispositivo ou periférico, seja externo ou interno, em vez de nós chamarmos de componentes, vamos passar agora a chamar de dispositivo ou periférico. Todos trabalham para eles, né? Para ele, processador. Então, todos trabalham de que forma? Para enviar ou para receber, né? A unidade central de processamento está lá, e ele processa os dados. Então, ele está ali esperando receber informações e depois enviar a resposta. Que no caso aí é por uma outra visão, né? Os dispositivos enviam, ocorre o processamento e depois os dispositivos recebem de volta.
né? Então, basicamente, é em torno disso. Beleza? E aí nós temos os periféricos, né? Esses daí são os periféricos. No caso aqui, ó, o gabinete é um periférico, né? Uma caixa, né? Que armazena os periféricos internos, né? Dispositivos. Então, nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui sai informação. Esse aqui sai informação. Esse aqui entra com os dados. Esse daqui entra com os dados. Esse entra e sai, né? Esse entra e sai, olha lá. Esse daqui sai, esse entra e esse entra. Então nós temos aqui um subwoofer, que é uma caixa de som, ou seja, vai sair o som do lado do computador, né? Vai sair nele. Então é uma saída de informações. O monitor de vídeo, que sai a imagem do que nós estamos fazendo. O teclado, quando a gente entra com solicitações, né, com instruções. O mouse também a gente entra com instruções. A multifuncional, a gente entra através do scanner e sai com informações através da impressora. Então, ela é entrada e saída, né? O pendrive, entrada e saída, que a gente pode gravar e copiar. O data show, né? A gente sai com imagem para amplificar numa tela, no telão, né? O microfone, que a gente entra com informações para dentro do computador. E a imagem também, a gente entra com informações para dentro do computador também. Tá? E aí a classificação dos periféricos, né? A gente já estudou sobre isso, que são os dispositivos de entrada. Né? Ou seja, é os que vão mandar os dados para a CPU. Ok? E aí aqui nós vamos relacioná-los, né? Igual nós fizemos agora ali na frente. Alguns, né, de entrada, teclado, mouse, scanner, webcam, microfone, leitor de código de barras, né, leitor óptico. São tudo dispositivos de entrada, né? Ou seja, vão entrar com esses dados para serem processados. Ok? E os dispositivos de saída, né? São aqueles que já vão receber a resposta já do processador. Ok? Aí nós temos alguns exemplos, a caixa de som, impressora, né, o projetor data show, o monitor de vídeo, né, são os de saída. Tá? E também temos dispositivos de entrada e saída, aqueles que enviam solicitações, instruções e recebem respostas, né, informações. Aqui, ó. Pendrive, o monitor de touchscreen, ele passa a ser também de entrada, né? A gente toca na tela para solicitar instruções. Impressora multifuncional, a rede, né? A rede a gente envia, recebe, compartilha, né? Gravadora de CD, entrada e saída, disco rígido, okay? Entre outros, né? Mas se a gente começar a estudar a fundo, a gente vai começar a descobrir entre um e outro, beleza? E essa parte de software, quase que deu tempo aí, precisava de uns 5 minutinhos a mais aí, mas esse link vai cair. Mas aí a gente, na próxima aula, a gente responde o formulário, a gente corrige o formulário, termina essa parte uns 5 minutinhos e continua com um slide novo que eu vou apresentar para vocês. Tá bom? A gente vai falar sobre software, mas é coisa rápida, né? O software, já sabe o que é software. A gente só vai destacar, vai detalhar um pouquinho mais a questão de sistemas operacionais, né? Tem alguns aí no mercado diferentes, tanto para computador pessoal como para dispositivos móveis, né? E sobre softwares de aplicações. A gente vai estudar, que é diferente de sistema operacional, e softwares proprietários e livres, né? É algo que confunde um pouco a gente aí, mas a gente vai detalhar um pouquinho aí para diferenciar um do outro. O que é software proprietário, o que é software livre, né? E questão de licenças.
Ok? Então é isso. Vamos encerrar aqui, vai acabar, vai cair já, falta menos de um minuto. Uma ótima semana a todos aí, um bom final de semana, né? E até a próxima então, tá, gente? Um abraço a todos aí e até a próxima, se Deus quiser. Um bom final de semana a todos aí.